Com o patrocínio da NuviPaper, que é especialista na gestão eletrônica de documentos, nós estamos começando mais um episódio do A Crítica Podcast, direto do Estúdio C, na sede do jornal A Crítica, em Manaus, para o Brasil e, por que não, para o mundo. Para quem já nos acompanha desde o início, muito obrigado pela sua audiência. Você sabe que esse é um espaço aqui para a gente conversar com autoridades de uma maneira diferente, mas, claro, relevante. E para quem não me conhece, eu me chamo André Alves, eu sou jornalista há mais de 20 anos e tenho essa missão nas últimas décadas de cobrir os poderes, né? Tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário. Por falar nisso, o convidado de hoje é um magistrado com mais de 40 anos de carreira, mas cuja trajetória vai muito além da toga. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, é professor, já comandou o judiciário amazonense, já liderou a Justiça Eleitoral do Estado em momentos cruciais, é um estudioso do direito constitucional e é também um amante do samba, da poesia e da arte de transformar a palavra em melodia. Hoje, no A Crítica Podcast, a gente recebe Flávio Pascarelli para uma conversa sobre leis, sobre o exercício diário aí da magistratura e sobre o equilíbrio aí da razão e da sensibilidade que move quem transita no sistema de justiça, né? Desembargador, é uma satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação é minha, André. Eu espero contribuir para o debate que você está propondo, né? E também dou meu boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tá certo, então. Olha só, o senhor ingressou na magistratura em 1984, estou correto? Correto. Nesse período, o Brasil estava em ebulição e em transformação. A gente estava saindo ali da ditadura militar, entrando no período da redemocratização. A gente nem tinha uma Constituição pronta, a de 88, para chamar de nossa. E eu lhe pergunto o seguinte, o que ele fez anos antes? Escolheu o direito, ainda na ditadura, e justamente nesse período de ebulição, escolher a magistratura. Eu sempre quis ser magistrado, desde garoto. Eu tinha um tio, José de Jesus Ferreira Lopes, que era desembargador, que eu conheci ainda como juiz, né? Então acompanhei, meu pai era ligado à área do direito, foi policial durante muito tempo, foi investigador, comissário, delegado de polícia. Então havia já, na minha família, já se falava muito sobre direito, havia livros de direito na minha biblioteca. Entendi. Então isso me encaminhou para esse lado. Olha que interessante, e como é importante a influência familiar, né? Porque o senhor tinha um pai da área do direito e o senhor disse que ele foi do sistema policial também, de segurança? Sistema de segurança. E o senhor também foi policial, também não é isso? Fui. Qual foi a área que o senhor atuou? Eu fui escrivão de polícia na Polícia Civil. Certo. Onde ingressei com 18 anos de idade. Concursado? Concursado. Foi o primeiro concurso que o senhor fez? Foi, sim. Então, assim, essa veia também de ser um concurseiro, de olhar para o serviço público como um ambiente importante e relevante, também estava dentro da sua casa. Ali. Enquanto estudante, eu fui policial, fui da Receita Federal, quer dizer, eu sempre estive mexendo com a vida dos outros, né? eu era auxiliar de vistoria de bagagem, que era um concurso que faziam só para estudantes da época, né? Temporário, e trabalhava ali no aeroporto Eduardo Gomes. Agora, o senhor falou aí da influência da sua família, do seu pai especificamente, para a área do direito, para a área do sistema de segurança pública onde o senhor atuou em algum momento, mas de onde veio a veia de professor? Eu tinha um pai na área de segurança e tinha um tio que era juiz, né? Certo. E tinha também um tio-avô que era desembargador no Piauí. Então, tinha muita relação com a minha família isso, né? Professor, foi meio por acaso. Por quê? Porque eu era muito tímido, né? Eu fui aquele aluno que nunca abriu a boca para discutir nada. E formado, já juiz, né? E não fiz, por exemplo, concurso para o Ministério Público, porque tinha prova oral. Eu da magistratura não tinha. Entendi. O promotor podia fazer concurso com menos de 25 anos. Juiz só com 25. Eu formei 22, 21 para 22 e advoguei durante esse período, até os 25, quando fiz o concurso para a magistratura.
E depois de um certo tempo na magistratura, fui fazer um mestrado, o primeiro mestrado no Rio de Janeiro, na UNESA, né? E lá, quem faz mestrado tem que lecionar. Eu tinha muito problema, resolvi esse problema indo a um psicólogo, tive que ir a um psicólogo para vencer essa fobia que eu tinha de falar em público. E, de repente, o meu orientador me colocou para lecionar para a turma mais nova do mestrado. Então, a minha primeira aula foi no mestrado. Em seguida, eu fui contratado pela Universidade Estácio de Sá para lecionar nos cursos de pós-graduação em processo civil que eles tinham no Brasil todo. Né? E se apaixonou pela E aí me docência? apaixonei totalmente pela docência. Né? É curioso falar sobre isso, assim, é interessante. A gente sempre diz que esse espaço aqui ele é muito importante para a gente conversar com autoridades que têm a sua relevância, né? A estatura que o senhor tem, por exemplo, no sistema de justiça, mas que de alguma forma isso incentiva e estimula outros. O senhor está acabando de fazer uma confissão aqui muito interessante, que e eu faço questão de pontuar isso porque muita gente que vê um político, um deputado, né, alguém nesses postos, ou um desembargador, parece que essa pessoa nasceu aqui, né? Ela foi talhada para isso. E não, eu só está acabando de falar da superação de medos. E que procurou recursos para isso, né? Inclusive a terapia, para conseguir vencer esse obstáculo. Imagina só se o senhor tivesse se deixado vencer por essa fobia. Não é assim? A sua trajetória provavelmente seria diferente. Totalmente diferente. Né? Mudou minha vida a saída para o Rio de Janeiro. E foi mais uma vez por acaso. Né? Eu estava já pensando em desistir do mestrado, quando assistindo um programa de televisão, era o Roda Viva, eu acho, um programa da TV Educativa, se eu não me engano, e tinha lá um psicólogo chamado Paulo Renault, lembro bem o nome dele, que estava introduzindo no Brasil, isso foi em 1993, estava introduzindo no Brasil um método para curar fobias, porque ele acreditava que toda fobia ela tinha uma causa, e uma causa geralmente na infância. Né? Eu assistindo aquele programa, resolvi me testar. Procurei o Paulo Renault e com 3 sessões eu já estava falando em sala de aula. E de repente alguém que estava do meu lado fez uma brincadeira comigo. O que houve? O que aconteceu? Você nunca falou e tal. E ali eu vi que tinha jeito. É muito bacana ouvir isso, doutor Pasquarelli, para que as pessoas saibam, né, que elas podem superar os seus medos, as suas fobias, né? O medo, por exemplo, esse medo de falar em público, né? Ele é constante, né? As pessoas olham, eu sou um jornalista, mas eu não nasci com essa veia de falar tranquilamente em público. Não, porque você tem medo do julgamento, você tem medo de errar, de superar. Sim. E tal. E é sensacional o fato de o senhor conseguir ter superado esse medo. Olha só, quando o senhor começou ali na magistratura, 1984, ali na década de 80 ainda, o senhor consegue lembrar os primeiros casos, né, a sua primeira área de atuação, e se em algum momento isso já começou a lhe preocupar, a caneta começou a pesar, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim, julgar a vida das pessoas. Eu fui muito novo, com 25 anos de idade, né? Eu fiz o concurso em 83 e assumi em abril de 84. E como você lembrou bem, nós estávamos na ditadura ainda, sim, né? Estávamos saindo da ditadura. 4 anos depois teremos a Constituição de 88. E quando cheguei na cidade, e fui para uma cidade que era a área de segurança nacional, município de Barcelos. Então era a área de segurança nacional, portanto o prefeito também era escolhido pelo governo militar. Né? E lá chegando havia apenas um promotor, uma promotora, no caso, a doutora Sandra, e nós não tínhamos advogados. Então todas as decisões eram tomadas informalmente. Não tinha como dar seguimento a processo. Né? Para fazer um júri, por exemplo, era preciso ligar para os amigos advogados em Manaus, e aí eles eram nomeados para atuar naquele júri, e só assim nós conseguimos realizar alguma coisa. Com base em que legislação? Assim? Com base na legislação vigente, a gente ainda não tinha a Constituição, quer dizer, era com base no bom senso? Como é que era esse julgamento?
Na realidade, para fazer o julgamento mesmo, nós tínhamos que ter a formalidade. E é por isso que eu chamava advogados. Advogados. O senhor fazia questão disso? Exatamente, assumiam as causas lá, né? Muitas vezes nós hospedávamos advogados. Ou seja, nessa época sequer existia defensoria pública, né? Não existia defensoria pública, não. Estava sendo criada ainda, muito incipiente ainda, né? E havia, inclusive, a possibilidade de atuação de rábulas. Pessoas da comunidade que assumiam as causas, né? Nas questões criminais, por exemplo. Entendi. Júri era feito com rábula. Rábula é uma pessoa que não é advogado, mas que atua como se fosse advogado, o que foi proibido a partir da Constituição de 88. Entendi. Né? O advogado hoje é essencial à justiça, e a ação pública hoje é do Ministério Público, o dono da ação é o Ministério Público. O senhor citou essa área de Zona de Segurança Nacional, a expressão? Exatamente. Barcelos. Barcelos. Depois de Barcelos, o senhor atuou em outros municípios do interior? Barcelos eu fui para Manicoré, Maués, e atuei durante um ano em Manacapuru, antes de vir para Manaus. Ou seja, a gente está falando de Amazônia, né? O senhor vive e julga na Amazônia. O que é mais singular de aplicar a justiça aqui onde a gente vive, doutor? Bem, quando eu penso em singularidades, eu penso no interior do Amazonas, né? Que hoje já melhorou muito. Hoje, quando eu vou para uma comarca, eu encontro lá 10, 15 advogados. Não havia advogado no interior do Amazonas. Você encontra locais com placas, né? Exatamente. Escritório de advocacia. Exatamente. Isso não existia antes. Isso existia talvez em Taquatiara, Parintins. Maués, por exemplo, não havia advogado. Havia um advogado só. Então, isso era uma dificuldade muito grande. É aquilo que eu lhe digo, a justiça, naquela época, era mais na base da conversa. Então, você chamava e fazia acordos ali, informais. Não tinha como sequer colocar nos autos, formar um processo. A não ser as questões criminais, que aí nós tínhamos que chamar os advogados para atuar na defesa dos réus. Fora isso, era tudo na conversa, e o que é mais interessante é que eles nos respeitavam. Se eu dissesse assim, te apresenta para o delegado, a pessoa ia lá e se apresentava para o delegado sem precisar chamar a polícia. Então, isso havia um respeito com a figura do juiz. O juiz era muito respeitado à época. O senhor está falando dessa questão do diálogo, talvez essa experiência tenha influenciado hoje o que a gente chama de conciliação, né, entre as partes, que diminui um peso sobre a justiça, né, de processos que se alongam durante anos. Talvez isso tenha ajudado um pouquinho nessa experiência, não? Muito. Conflito a gente só resolve através da autocomposição, quer dizer, através do diálogo e cada um cedendo um pouco, né? Eu sempre digo o seguinte quando eu leciono. Os manuais de processo civil dizem assim, o juiz vai resolver conflitos de interesse. O juiz não resolve conflito, o juiz encerra conflito, né? E por que ele encerra conflito? Porque quando ele decide, se a parte que perdeu não quiser cumprir a decisão, ela vai ser obrigada pela força de império do Estado, né? Nós vamos chamar a polícia e a polícia vai lá e faz com que a decisão seja cumprida, né? Então, nós encerramos conflitos, nós não resolvemos conflitos, nós não solucionamos conflitos, tá? É uma coisa bastante diferente. Mas quando você consegue conciliar, aí sim existe solução para conflito. Olha só, ainda sobre esse período, qual foi a principal diferença ter uma Constituição a partir de 1988 para atuar como magistrado? Bom, a Constituição ela fortaleceu muito as instituições, fortaleceu o Ministério Público, deu muita força para o Ministério Público, né? Reconheceu a importância da advocacia e também deu força para o Poder Judiciário. Por exemplo, antes de 88, o juiz, para ser promovido do interior para a capital, ele tinha que submeter ao governador do estado. Então, era o governador que promovia. Os desembargadores também, o juiz, para ser desembargador, teria também que ser nomeado pelo governador do estado. Com a Constituição de 88, isso mudou. Hoje, a nomeação pelo governador se dá apenas no 5º Constitucional, do Ministério Público da OAB. Uhum. Hoje, o Poder Judiciário escolhe os seus magistrados e é ele quem elege o desembargador. E tem o critério, né, de merecimento, de antiguidade. Exatamente. Estabeleceu critérios muito claros. Você, né, tem critérios claros, isso, né? Não é ao bel prazer de quem está ali comandando. Não é. Hoje, só a questão da promoção por merecimento que
todos sabemos, entra um pouco de política, de conhecimento do relacionamento que o juiz tem com os desembargadores. Isso não dá para negar, isso sempre influencia. Entendi. Olha só, o senhor já comandou o Tribunal de Justiça do Amazonas, já comandou o TRE, né? E qual é a principal diferença entre ser um gestor, né, de um tribunal e estar na linha de frente ali na jurisdição? Quando você alça esse cargo e consegue olhar de uma forma holística a sua casa, a sua instituição, qual é a principal diferença, né, que o senhor sentiu? Bom, nós temos uma responsabilidade de julgar, mas quando estamos à frente do poder, seja do TRE ou seja do Tribunal de Justiça, a nossa função é muito mais política e administrativa. Sim. Né? E isso, nós começamos a olhar o quê? Para a estrutura do Poder Judiciário, ver como resolver os problemas estruturais que o Poder Judiciário tem e também estabelecer uma boa relação com o governador, com o prefeito, né? Com o presidente da Assembleia, presidente da Câmara. Então, é uma atividade muito mais política do que aquela que originariamente nós estamos destinados, que é julgar. Né? E é mais difícil. Pois é, porque tem mais problemas, né? Muito mais problemas. Né? Você está lidando com problemas de centenas, né? Exatamente. De juízes, de desembargadores, de interesses diversos, né? E de pressões, né? Lidar com isso também é algo delicado? Eu tive a sorte de conseguir me relacionar bem com todos os governadores e prefeitos, com todas as autoridades com as quais eu tinha que me relacionar, ou por bem ou por mal. Né? Foi sempre por bem. Então, conseguimos resolver os problemas, porque você já me conhece. Eu trabalho muito com a questão do diálogo. Eu acredito muito no diálogo. Eu acho que o diálogo pode fazer com que a gente ultrapasse muitas barreiras e vença desafios. O senhor é quase um ouvidor vitalício do sistema de justiça, porque todo mundo reconhece o senhor como um bom ouvinte e muita gente lhe procura, às vezes, só porque quer falar e ser ouvido, né? E ser acolhido. Essa é uma característica sua e que pessoas que vivem no seu entorno falam, né? Que é uma qualidade. Além disso, tem um outro traço marcante na sua personalidade, inclusive como gestor, que é a serenidade. Isso é um traço que veio de casa? É uma filosofia pessoal? Isso eu adquiri com o tempo. Eu nem sempre fui assim, né? Mas a experiência veio me trazendo, me dando serenidade. Hoje, realmente, eu sou um cara muito mais tranquilo do que fui aos 25 anos de idade, aos 21 anos de idade, né? Eu acho que é um processo natural. Alguns não amadurecem. Parece que eu amadureci. Então, eu gosto de conversar, gosto de dialogar e gosto de ouvir também. Você disse bem, o meu gabinete é aberto. Né? Todo mundo sabe, eu só saio de lá quando eu atendo todos que vão ali. Então eu geralmente diz assim, pô, parece gabinete político. Não é isso, é que eu atendo todo mundo. Sim, então, as pessoas, eu quando sei que o gabinete, a antessala está cheia, eu vou lá e digo, olha, tenho paciência, eu vou atender todo mundo, né? Vai depender do ritmo de cada um, porque eu ouço todo mundo, né? Sim. Agora, esse traço também veio de casa, por exemplo, do pai, da mãe, né? Era uma característica meu pai familiar? Era um cara assim, meu pai era um cara de muito diálogo. Entendi. Né? Meu pai também era ligado à música, né? Não que ele fosse músico, mas ele gostava muito de música. Eu cresci ouvindo música na minha vida. Vamos já chegar nesse assunto, inclusive. Olha só, o senhor chegou a ser governador em exercício, né? Do Amazonas. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito boa. Eu vi que é ali que as coisas acontecem, né? Porque, geralmente, o presidente do tribunal, quando assume o governo em exercício, ele apenas para assinar aposentadorias e tal. Mas, em alguns momentos, eu tive que negociar politicamente com o governador, inclusive com a Assembleia, e tive que tomar algumas decisões, como promoções de policiais civis, de militares, reorganização da carreira da Polícia Civil. Então, eu acabei tomando algumas decisões porque eu passei um tempo maior do que os meus colegas que tiveram essa oportunidade. Entendi. E por conta disso, o senhor tem a fama no ambiente policial de ter sido o melhor governador da história. Por conta dessas promoções, né? Mas é porque eles gostam de mim, porque eu também fui da polícia, né? Então eu tenho uma compreensão talvez maior do sistema do ofício, de justiça do que outros que por ali passaram. Da função especificamente, né? E por falar em governador, eu queria lhe perguntar o seguinte: que características o senhor consegue descrever desse personagem que nós tivemos na política do Amazonas, que se chama Amazonino Mendes, não é?
talvez muitos até hoje não consigam compreender a relevância, a importância, né, desse personagem dentro do Poder Executivo, né? O senhor conseguiria descrevê-lo de alguma forma? Eu digo que o Amazonino foi um dos maiores estadistas que eu já vi. E eu tive a oportunidade de conhecer e conversar com ele, né? Conversar com o Amazonino era um prazer muito grande, porque ele era um homem de uma cultura muito, muito ampla, um homem de muita leitura, e toda a conversa era um ensinamento. E eu tive essa oportunidade, né? Eu vim a conhecer o Amazonino depois de 2005, por aí. Uhum. Tive muito mais contato com ele. Antes conhecia apenas de fama, do homem que discursava. Mas o Amazonino, realmente, ele era diferente. Ele, quando entrava, o ambiente mudava, né? Quando ele chegava no local, alguma coisa acontecia e alguma coisa mudava ali, todo mundo ficava diferente. Ele realmente, e todos tinham uma certa reverência, né? Reverência por ele, né? Sem comparar com nenhum político, ele, especificamente, eu considerei um grande estadista, alguém difícil de acontecer de novo. O senhor falou sobre a cultura, a leitura, a capacidade que ele tinha de absorver conteúdos, conteúdos da literatura grega, né, da literatura romana. Ele era um homem que no palco, no palanque, parece que se transformava porque ele tinha a capacidade de falar a linguagem comum do povo, né? Mas ao mesmo tempo em conversas privadas, você perceber ele citando filósofos, né, e escritores que muitas vezes você nem tinha ouvido falar, né? Quer dizer, ele era um estudioso. Ele era um homem que conversava com qualquer um e respeitava, o que eu percebi era isso, ele respeitava qualquer um. Isso também foi um ensinamento para mim, né? Eu gosto de conversar com qualquer pessoa. Conversar com filósofo, o Amazonino conversava sobre filosofia, conversava sobre Aristóteles, Platão, com uma facilidade imensa, né? Sobre grandes escritores. Então, eu mesmo quando ele estava fora do poder, eu me reunia com ele para a gente conversar, dialogar. Só conversar. Muito interessante isso. Olha só, desembargador, em tempos de redes sociais, né, e de polarização, como é que o senhor enxerga o papel da justiça como ponte e não como trincheira? Realmente a justiça não pode funcionar como trincheira, né? Eu acho que todos estamos aprendendo ainda com essa nova era, né? Hoje o direito digital, falamos em direito digital, né? Nos traz novos desafios, né? Eu, na direção da Escola da Magistratura, tenho tentado ajudar muito isso. Agora, tenho tentado ajudar muito os juízes do Amazonas. Temos cursos o tempo todo para esse tipo de debate, né? Tem a grande discussão sobre liberdade de expressão, né? Sobre a mentira, sobre fake a verdade, news, né? Quem é o dono da verdade, né? Chamam de fake news, né? Então isso nos traz muitos problemas, mas eu acho que estamos encontrando o caminho. O senhor acha que a gente, de alguma forma, também vive tempos esquisitos sobre o conceito do que é democracia? A gente estava ainda há pouco falando sobre a redemocratização e é um período, um ambiente que o senhor viveu. E lá se falava sobre liberdade de expressão e agora a gente ouve essa expressão o tempo inteiro sendo usada, mas com outros conceitos, né, de uma outra forma. Como é que o senhor avalia também esse período que a gente vive e o entendimento que a gente tem, né, como sociedade a respeito da democracia? A democracia é um conceito em construção, né? Antes se falava que democracia era a maioria, era a vontade da maioria. Hoje nós já aprendemos que é a vontade da maioria, mas com respeito às minorias, né? Porque senão nós teríamos uma ditadura da maioria. Então é por isso que a Constituição ela tem os chamados direitos fundamentais, né? Para que as minorias sejam respeitadas. E de vez em quando o judiciário é chamado a fazer valer esses direitos fundamentais. E aí ele tem uma atuação que a gente chama de contramajoritária, quer dizer, uma atuação contra o próprio poder legislativo. E isso causa muita perplexidade, né? Mas é como o sistema funciona. O senhor acha que o sistema de justiça precisa se comunicar melhor? Precisa, mas já melhorou muito, né? Precisa se comunicar melhor. Hoje nós já temos essa consciência.
Poder Judiciário do Amazonas, eu, inclusive, como diretor da Escola da Magistratura, sempre fiz cursos, inclusive para jornalistas, para que eles também possam nos entender, porque nós temos uma linguagem muito fechada, né? Essa linguagem, está havendo um trabalho para simplificar essa linguagem, mas tem coisa que não dá para mudar, porque o direito é uma ciência e, como toda ciência, tem um vocabulário próprio, né? Por mais que você tente simplificar, sempre vai haver uma certa dificuldade. Então é preciso que haja uma comunicação melhor da nossa parte e um entendimento melhor também, por exemplo, dos jornalistas. Eu, por exemplo, na Escola da Magistratura, sempre fiz debates, não só com juristas. Todo debate, a gente chamava isso de jornadas jurídicas, e sempre tinha um jornalista, não sei se chegaste a participar, mas sempre tinha um jornalista na mesa. Comunicação e Justiça também foi algo que vocês implantaram para criar essa conexão entre o sistema de justiça e os jornalistas, e que ambos entendessem o universo em que transitam, né? Porque os jornalistas também têm uma pressa pela informação, certo, e por conta dessa pressa, às vezes acaba pecando. Então é algo que precisa sempre estar em conciliação. Eu lembro, uma certa vez eu estava numa entrevista, acho que foi inclusive na Crítica, só não vou dizer o nome do jornalista, e havia um delegado de polícia junto comigo, e a questão era segurança pública. E o jornalista me perguntou assim: desembargador, por que a polícia prende e a justiça solta? Eu disse: porque só pode ser assim, não tem outro jeito, né? Se a polícia prender, só quem pode soltar é o juiz. O sistema funciona dessa forma. Mas por que o juiz manda soltar? Porque existe uma Constituição, e o juiz está sujeito exatamente a ela, a Constituição. Nós só devemos satisfação à Constituição da República. Então, se a Constituição diz que existem alguns requisitos para que a pessoa permaneça presa, se esses requisitos não são cumpridos, não tem outra alternativa ao juiz senão mandar liberar. Além do mais, é uma expressão até um pouco boba, mas cada caso é um caso. Literalmente, né? Assim. Exatamente. E vocês estão se debruçando sobre especificidades, né? De crimes, enfim. Agora, o senhor falou aí da escola, eu queria adentrar no assunto rapidinho. Eu sei que vocês têm tentado estimular alunos a estarem presentes ali no tribunal, conhecer o fórum, entender um pouco da dinâmica da magistratura. É uma tentativa também de não só estimular, inspirar alunos, mas para que eles conheçam também um pouco do trabalho do judiciário? Nós criamos já há algum tempo o programa Portas Abertas. Tem esse objetivo, levar alunos dos cursos de Direito inicialmente. Hoje já temos até pessoal que não é do curso de Direito, para que eles conheçam como funciona o sistema de justiça, né? Então eles vão lá e assistem audiências, palestras de juízes, eu geralmente faço uma palestra, no final eu reúno todos eles, explico como é que tudo funciona. Isso tem dado um resultado muito positivo. Ainda hoje eu ouvi uma das pessoas que trabalham comigo dizendo o seguinte: embargador, um aluno disse que foi tão bom esse encontro que ele já estava pensando em desistir do curso de Direito, estava desanimado com o curso de Direito, que ele mudou de ideia, se sentiu inspirado e vai até o final. Ou seja, mesmo que faça diferença na vida de uma única pessoa, e a gente sabe que não será na vida de uma só, já vale a pena, né? Já vale a pena. Quem sabe esse possa ser um grande jurista, né? É verdade. Olha só, antes de mudar de assunto, eu queria lhe perguntar uma coisa. Como é que o senhor recebeu a notícia da morte do sambista Paulo Onça nesse ano de 2025? Com imensa tristeza. O Paulo Onça tem uma presença muito grande na minha vida, né? Conheço o Paulo Onça desde a adolescência dele. Eu fui um dos primeiros, pelo menos, a ler a letra que ele fez sobre o Feitio de Paixão, que foi o grande sucesso da vida dele, gravado pelo Jorge Aragão. E ele esteve sempre por perto. E acabou me levando para compor músicas, né? Um belo dia eu estava em casa e ele me ligou do Rio de Janeiro. Podemos entrar nesse assunto? Claro. Ele me ligou do Rio de Janeiro e disse assim: olha, eu acabei de ganhar o samba da Grande Rio aqui com a Ivete Sangalo, mas eu quero fazer novos sambas. E eu estou sem inspiração no momento. Tu tens alguma poesia aí que a gente possa transformar em música? E eu mandei para ele 10 poemas.
Em uma semana, esses 10 poemas tinham virado música. Ele tinha um outro contato, que é o Marquinhos Lessa, que é um dos grandes compositores do Rio de Janeiro, campeoníssimo de samba enredo. E eles já me mandaram em uma semana musicado o poema, né? Fizeram algumas modificações no poema. E a partir daí nós criamos um projeto chamado Conexão Samba Rio Manaus, que era um projeto entre compositores de Manaus e do Rio de Janeiro. E juntos nós fizemos mais de 100 sambas. 100. Porque a partir daí... 100 sambas? A partir daí eu comecei a escrever para samba mesmo. Já não era mais poesia, né? Então ele é o grande responsável por eu ter entrado definitivamente no samba. Eu sei que a gente não conseguiria mostrar todos aqui, mas eu sei que tem um deles que é o Verdadeiro Amor, né? Que tem uma poesia linda que o senhor cita Clarice, né? Clarice Lispector. E a gente tem um trechinho para colocar aqui. Ainda bem que nesse momento chegou aqui Herbal Falhadela Tapajós, que é um sambista também, desembargador, tá? E vai acompanhar com a gente um trechinho aí desse samba. Pode soltar aí, Jorge? Um olhar indiferente, a ausência do beijo e a minha alma deserta de volúpia e de ternura revelaram a liquidez da nossa união. Um olhar indiferente, a ausência do beijo e a minha alma deserta de volúpia e de ternura revelaram a liquidez da nossa união. Bem, olha só, esse samba tá disponível no YouTube, não é? Tá, sim. E aqui tem um trechinho que eu quero citar, que diz assim: Clarice me disse, que é esse que tá tocando agora, Clarice me disse que o verdadeiro amor tem que encher a casa, a alma e o coração, né? Isso de cara já muda, né, o tom desse samba. E de onde é que veio essa inspiração aí? Isso aí, a Clarice disse mesmo, num dos poemas dela. Está dito num dos textos da Clarice. Eu sou um leitor da Clarice Lispector. Sim, eu sei que o senhor é um fã dela. Eu escrevo samba na base da intertextualidade, conversando com outros textos, né? Nesse samba nós temos aí a Clarice Lispector, nesse momento. Nós temos o Bauman, que é um sociólogo famoso polonês, que criou a expressão vida líquida, amor líquido, né? Sociedade líquida. Então, quando eu digo aí na liquidez, eu estou falando de Bauman. Eu tenho aí o Zaratustra, do Nietzsche, lá no final da letra, quando fala da solidão. O Zaratustra foi para a montanha, né? O que os legendários hoje estão tentando fazer. Sim. Zaratustra foi para a montanha para pensar, né? Para pensar na vida, né? Para solucionar alguns problemas. Né? Então, eu trabalho com isso. Essa é a sua matéria-prima, né? A minha matéria-prima é a minha leitura, tá? Eventualmente surge uma inspiração aqui ou ali, né? Uma paixão, alguma coisa desse tipo, mas geralmente é de leitura. E para o senhor, o que significa essa ideia de um amor que precisa encher a casa, a alma e o coração? Existem algumas grandes discussões no mundo. Uma é o que é o amor. O que é o amor? Essa é uma pergunta filosófica. O que é o amor, né? E eu coloquei aí uma dessas posições, uma dessas respostas que foi dada pela Clarice Lispector, né? Né? O amor tem que ser completo, é isso que ela está querendo dizer. Entendi. Tem um outro trecho que diz assim: vou para casa de bamba, curtir melhor a batucada, fazer da noite alvorada, na luz que vem do coração. Esse trecho aí parece uma virada, né, para alegria, para festa mesmo, assim. Transforma ali solidão em samba, né? Mas essa é uma metáfora, por exemplo, de recomeço? Pode ser entendido assim. Exatamente, você definiu tudo. Uma metáfora de recomeço, né? Diz a Hannah Arendt que você só erra quando você não pensa. É por isso que ela criou a expressão banalidade do mal. Que ela esteve lá assistindo o julgamento dos nazistas, né, depois da Segunda Guerra Mundial,
E ela percebeu que ali não estavam monstros, estavam pessoas comuns. E ela disse, poxa, pessoas comuns podem cometer o mal, podem praticar o mal, e o mal não vem só de monstros, vem de pessoas que atuam de forma rotineira. Os nazistas estavam ali atuando dentro de um conceito legal e, portanto, para eles aquilo era uma rotina. E quando você entra nessa rotina, você não pensa mais, né? Então, quando você pensa, você para de errar, pelo menos a ideia é essa. Ou seja, qualquer um pode se acostumar com o mal, né? Exatamente. Com o que é mal, com a prática de mal. Vira uma rotina. É bem interessante isso. E para um outro trecho que eu selecionei aqui, desembargador, onde esse samba fala sobre a solidão, né? Ah, solidão, ó solidão, solidão é vento norte, vencendo nuvens que escutem a razão. E é um trecho filosófico, né? Assim, Mitologia grega, né? Pois é, a solidão para o senhor é uma forma de libertação? A solidão serve para você pensar melhor. É isso que eu vejo, é assim que eu vejo a solidão. É o momento que você para e reflete, né? Inclusive, você vê que eu falo no vento norte. Sim. O vento norte vem essa expressão vento norte vem de uma das músicas que eu acho mais lindas, uma das toadas mais bonitas que eu conheço, que é do Caprichoso, chamada Vento Norte, né? Então eu sou um admirador da letra dessa toada, e quando eu estava fazendo a música eu me lembrei da expressão Vento Norte, né? Que ajuda os marinheiros na caminhada. O senhor tem inspirações em relação à música ou influências musicais, por exemplo? No samba, Cartola, Paulinho da Viola, enfim, Paulo Onça mesmo, assim. O senhor tem essas inspirações? Leci Brandão. O Paulo Onça era um mestre da rima, né? Uhum. O Paulo Onça era um cara que conseguia rimar, assim, em segundos, né? É difícil alguém bater numa disputa de rima com o Paulo Onça. E tinha melodia, apesar de não ser músico, o Paulo Onça tinha melodia. Tu entregava a letra para o Paulo, em 10, 20 minutos ele já colocava a melodia. Porque Ou seja, coisa de gênio mesmo. Coisa né? de gênio. Quem compõe sabe que é muito mais fácil botar a letra na música do que a música na letra. Uhum. Né? A música pode salvar uma letra ruim, né? Pode salvar uma letra ruim. E o mérito do Paulo Onça para mim era esse, era saber colocar a melodia, né? E a gente discutia, é claro, o Paulo não era um filósofo, né? Mas a gente conseguia a filosofia popular com a filosofia mais sofisticada, e a gente conseguiu juntar isso aí. Hoje meus parceiros, eu já não vinha mais compondo com o Paulo, são o Marquinhos Lessa e a Joyce Cândido, que também é compositora, é pianista e tal, né? Então a inspiração vem muito. Eu fiz uma música recentemente, O Corpo é Meu, inspirado num artigo que a Gisele Falcone fez. Certo. Né? O senhor pode citar um trechinho aí pra gente? Posso citar o refrão. Certo. O corpo é meu, não é de ninguém, né? Nem do pai, nem do santo, nem do capitão. E aí muita gente acha que capitão tem a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Bolsonaro. É uma ideia de poder, de poder do Estado, né? Sim. Por que aconteceu? Ela fez um artigo falando da história da mulher, que a mulher sempre foi subjugada, Uhum. né? O corpo dela sempre foi usado politicamente, né? Então, o patriarcado dizia o seguinte: olha, o teu corpo é meu, né? E aí nós invertemos isso, quando nós colocamos o corpo é meu na voz de uma mulher, então nós estamos fazendo um manifesto para a autonomia da mulher, não só intelectual, mas também sobre o seu próprio corpo. A ideia de que o corpo é território e o território tem que ser soberano. Se a mulher tem o seu corpo, ela tem soberania sobre ele. O senhor acha que isso de alguma forma está mudando, né? O fato de mulheres estarem ocupando mais espaços e estarem sendo mais respeitadas pelo que fazem, né? E não necessariamente pela beleza ou pelo corpo, enfim. O senhor acha que a sociedade tende a mudar genuinamente? Nós estamos num processo de mudança, né? É inegável. E nisso reside a importância de quem atua no direito. Uhum. Que é através do direito que as mudanças podem ocorrer artificialmente.
Por que artificialmente? Porque muda através de leis. As leis são criadas, né? E a partir daí as pessoas passam a pensar nas consequências dos seus atos. É o caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, né? Então, o direito tem muita importância nessa questão, né? É por isso que nós transformamos essa tese jurídica em poesia, na música O Corpo é Meu, né? Para que todo mundo passe a pensar. E aí, deixa eu só... para você ver como as coisas ainda têm que mudar muito, é que nós fizemos um clipe com 60 mulheres do Rio de Janeiro e de Manaus. E uma das críticas foi de que nós não colocamos modelos. Então, estavam esperando, quando pensam em mulher, essas pessoas, quando pensam em mulher, pensam em beleza, em modelos. Nós colocamos mulheres bonitas do jeito que elas são. Reais. Reais, as mulheres reais, né? Então, a mulher magra, a mulher gorda, índia, branca, loura, negra. O objetivo é esse. Então, quando a gente tem que estar explicando essas coisas, é porque ainda não há mudança. Ainda não mudou completamente, né? O senhor já disse certa vez que o samba e o direito são exercícios diferentes, mas complementares. E acabou de provar, né? Exatamente. A gente tem teses jurídicas que muitas vezes se transformam em música, que é a forma mais fácil de habitar o coração de alguém, né? Claro, eu acabei de fazer um samba chamado Namoro Contratual, que é uma realidade atual. As pessoas hoje começam a namorar, aquele que tem posse, ele faz logo um contrato de quê? De namoro. De namoro. É muito interessante isso. Olha só. Eu não sei se o senhor conseguiu explicar aqui como é que nasceu o verdadeiro amor, né? O samba, né? Nasceu das suas leituras, nasceu enfim, do fato de o senhor se inspirar em poemas e foi estímulo do Paulo? O Paulo me pediu, disse assim, escreve alguma coisa sobre o amor. E aí eu lembrei que o amor sempre é um conceito muito indefinido, né? Ninguém consegue dizer realmente o que é o amor. Ninguém consegue tocar, né? E aí eu peguei essas leituras que eu já tinha e apresentei para o Paulo e ele fez a melodia. O samba, na sua opinião, ele ajuda a entender melhor as pessoas? Ajuda, o samba aproxima, né? O samba aproxima. Eu acredito muito naquela história de quem não gosta de samba, bom sujeito não é. E quando toca um sambinha, eu gosto, hein? Você começa a se mexer um pouco. É verdade. Minha, você se mexe um pouco. Né? O senhor escreve poemas também? Faço poemas. Mas geralmente são poemas funcionais, para namorada. Entendi. Né? Eu tinha muita vergonha de publicar poema, de vez em quando eu publico algum. Né? Isso. E o Paulo sabia disso, por isso que ele me pediu. Entendi. Olha só. Depois de 4 décadas na magistratura, doutor Pascarelli, o que a vida na justiça lhe ensinou sobre a condição humana? Que nós somos muito complexos. Nós somos extremamente complexos. E cada pessoa é diferente da outra. Né? E quando você vai julgar, a gente aprende que no direito que nós julgamos fatos, não pessoas. Mas muitas vezes é impossível dissociar o fato da pessoa. Né? Eu aprendi também que todos nós podemos cometer delitos. Há quem diga, inclusive, que, por exemplo, o homicídio é o crime mais democrático que existe. Né? Por quê? Porque qualquer um de nós pode cometer num momento de insanidade, num momento que nós não pensamos. Porque se nós pensarmos, eu insisto nisso, quando nós pensamos, nós percebemos as consequências dos nossos atos. E aí nós podemos decidir de uma forma mais correta. Parece que no período atual, embora a gente viva na chamada modernidade, entre aspas, as pessoas estão pensando pouco. Porque é bíblico, né? Jesus fala sobre essa coisa do homicídio que o senhor está falando, que ele nasce no coração. E ele acontece quando você deseja, né? Ao desejar emocionalmente a morte de alguém, a aniquilação, você, de certa forma, em algum grau, já está cometendo o homicídio. E as pessoas desejam isso toda hora, o tempo inteiro, nas redes sociais, né? A eliminação do outro, do opositor, de quem não se conecta com o meu discurso. Como é que o senhor acha que a gente pode melhorar como sociedade diante desses espectros e da polarização? Quando você comemora a morte de alguém, quando você deseja a morte de alguém, você está revelando a sua desumanidade.
Talvez a real essência, né? A sua real essência. Isso está acontecendo. Mas eu tenho certeza que muitas vezes a pessoa faz isso por impulsos, né? Ela tem uma determinada diferença, faz isso por impulso. E quando você faz por impulso, eu vou voltar no que eu falei, eu estou batendo muito nisso aqui. Você não está pensando. Sim, é sobre pensar. Vai pelo impulso e não pela razão. A razão é que nos controla. A gente está precisando parar para pensar, doutor? Parar para pensar. Então, você usou a frase correta. Olha só, quando o senhor pendurar a toga, eu sei que o senhor não vai parar, não é a sua característica. O que o senhor pretende fazer mais? Continuar dando aula, por exemplo? Lecionar é algo que eu gosto muito, né? E como eu passei muito tempo em cargos de direção, eu abandonei, por exemplo, os cursos de graduação. Hoje eu estou lecionando apenas no mestrado da UEA, no mestrado de Direito Ambiental. Eu sou professor visitante, estou lecionando no mestrado da UEA, faço uma palestra aqui, outra ali. Mas eu tenho 7 anos de magistratura ainda, né? E eu não pensei muito não, mas com certeza eu vou continuar escrevendo em sambinhas, se estiver vivo até lá, e lecionando. Quando você olha para essa sua trajetória aí no Tribunal de Justiça do Amazonas e olha para trás, de fato o sistema de justiça no Amazonas melhorou? Tribunal? Sim. Melhorou muito. Eu, quando ingressei na magistratura, nós estávamos na idade da pedra, né? Nós estávamos na época do papel. Como eu lhe falei, o sistema de justiça oficial praticamente não existia, porque nós não tínhamos defensoria pública, promotor era muito raro, juiz mais ainda, né? Hoje nós continuamos tendo problemas, por exemplo, povoar as comarcas. A única vez que houve juiz em todas as comarcas foi na minha gestão. 2018, 2019, 2018. De lá para cá, até porque é natural, né? Porque pessoas se aposentam e tem que fazer concurso e tudo isso demora. Então, houve a coincidência de nós podermos ter juiz em todas as comarcas. Mas isso nunca ocorreu, né? E espero que volte a ocorrer brevemente. Continua sendo muito difícil manter juízes trabalhando no interior? Eu acho que está mais difícil hoje. Como nós temos o fenômeno dos concurseiros, né? Os concurseiros eles participam de concurso no Brasil todo. Então, o cara passa no concurso aqui para o Amazonas, mas ele não quer ficar aqui. Então, ele escolhe o quê? Ele escolhe uma comarca que não tenha nenhum trabalho, que não tenha nenhuma fiscalização, exatamente para continuar estudando para passar num concurso para outro estado, né? Então, nós temos tido muito problema. Recentemente, um juiz foi aposentado fez exonerado exatamente por causa disso. É a sensação de que eles estão o tempo inteiro de passagem, né? De passagem, né? E aí não... Porque é importante que o juiz resida na comarca. Ele more na comarca. Para que a sociedade, para que a comunidade saiba que existe um juiz ali, que o Poder Judiciário está presente. Ele não pode ir lá de vez em quando, né? E é o que geralmente está ocorrendo. O senhor já deu uma resposta para uma pergunta que eu ia fazer, porque parece apenas uma insistência legal. Mas, de fato, por que é importante que o juiz resida no interior? Porque a presença dele, de fato, faz diferença, não é isso? Faz totalmente diferença. O jurisdicionado saber que se houver um problema com ele, se houver uma arbitrariedade, porque quem é que evita os abusos de poder? Ou pelo menos deve evitar? É o juiz, é o Poder Judiciário, né? É ele que garante a aplicação do direito. O jurisdicionado saber que pode socorrer do juiz ali presencialmente, isso dá segurança para o jurisdicionado. Ele não se sente abandonado. E faz diferença para o município, para a vida das pessoas. Para a vida das pessoas. Olha só, nem parece, mas a gente já está aqui há quase 1 hora conversando. A conversa está boa. Está muito boa. É muito boa. Muito obrigado, doutor. E a gente está quase finalizando aqui o nosso papo. Eu queria, fazendo um exercício futurístico, como é que o senhor enxerga a justiça brasileira para frente, daqui para frente, e a influência dela sobre as nossas vidas? Olha, hoje o mundo é multifacetado, né? Então, você tem uma religião, eu tenho outra, eu acredito num político, você acredita no outro, eu tenho uma opção, eu tenho na questão sexual, eu vou para um lado, você vai para outro. Só tem uma coisa que nos une, nós só temos um único elo, é o direito. Todos nós estamos ligados pelo direito. Então, não tem saída, né? O direito que estabelece um elo entre todos nós,
e esse direito tem que ser bom, né? Tem que ser um direito que represente mesmo a vontade da comunidade. Então, o Poder Judiciário, ele está num momento de muita discussão, né? Eu, por exemplo, eu faço muita palestra sobre ativismo judicial. Eu sou contra o ativismo judicial, porque quando o juiz é ativista, é aquele juiz que decide de acordo com o seu próprio senso de justiça. E isso não é bom. Por quê? Porque o direito tem que ter previsibilidade. Você tem que agir sabendo das consequências do seu agir. Se eu te surpreendo depois da tua ação, então eu te surpreendo negativamente. Então você não vai saber como se comportar. O direito é uma ciência comportamental. Projeta o comportamento que todos nós devemos ter em sociedade. Se o juiz decide contra essa projeção, contra a norma, né, ele te causa insegurança. E o direito é para causar segurança. A principal função do direito é estabilizar as nossas expectativas. E as nossas expectativas são estabilizadas quando você sabe que aquilo que está escrito na lei vai ser cumprido. Tá certo. Doutor Pascarelli, só mais uma pergunta. Do alto da sua experiência, que conselho o senhor daria para a gente, cidadão comum, conviver dentro de uma democracia que de 4 em 4 anos elege governadores e presidentes? Uns são eleitos, outros perdem, e a gente precisa continuar convivendo. E faço essa pergunta porque, por conta da polarização, dentro de núcleos familiares, pessoas deixaram de se falar, né? Aquele ambiente maravilhoso e afetuoso que é proporcionado pelo Natal, por exemplo, ele passou a estar envolto a animosidade. Que tipo de conselho o senhor nos dá para que a gente consiga conviver em harmonia? A palavra para conviver numa democracia se chama tolerância. Temos que ser tolerantes com o pensamento diverso, né? Com pessoas que não agem como nós agimos, né? Eu tenho essa experiência dentro de casa. Eu tenho um filho judeu, né? Fui casado com uma benchaia, judeu. Eu tenho um neto judeu e tenho um filho que defende a causa palestina. Então, a gente tem que conversar, né? Tem que estar ali conversando, explicando que são causas diferentes, mas no fundo todos querem o bem comum, né? Então, tolerância é a palavra correta. Tolerância tem que ser ensinada nas escolas, né? Eu acho que vou cair no lugar comum, mas não tem saída. Só a educação pode resolver. É por isso por exemplo, eu tenho um projeto agora, a partir dessa música que eu fiz, O Corpo é Meu, que é um manifesto a favor da mulher, porque a maior causa de feminicídio é porque o homem acha que o corpo da mulher é propriedade dele. Né? Então nós temos que conscientizar pessoas de que isso não é verdadeiro, que a mulher tem que ter autonomia sobre o seu próprio corpo. Então nós já temos um projeto agora, esse ano que vem vamos começar, vamos identificar as áreas de violência contra a mulher e vamos levar psicólogo, falar sobre a própria música, tentar conscientizar adolescentes e crianças, porque a saída é essa, né? Tentar mudar isso. Tá certo, então. Doutor Pascarelli, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós tivemos aqui uma conversa que foi uma aula com o professor Flávio Pascarelli, desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, que é alguém que enxerga a justiça de uma maneira diferente, que tem o talento de ouvir, né? E que, além de tudo, tem o samba como uma forma de compreender o mundo, de se comunicar com o mundo. Muito obrigado pela conversa, pela leveza e pela lucidez, doutor. Eu que agradeço, André. Sempre foi bom conversar contigo, já te respeito há muito tempo. Temos interlocução, às vezes, por WhatsApp, por Instagram, né? E eu vou estar sempre à disposição, tá? O que for possível esclarecer, a gente esclarece. Por falar nisso, só para terminar mesmo, assim, ele falou da nossa interlocução, inclusive pelas redes sociais. Eu acompanho as suas postagens, que sempre tem poemas ali reflexivos, e um deles me chamou a atenção, que eu printei, guardei para mim, e que serve de lição para mim e para você. Colha, mas não esqueça de plantar. Eu não sei quem é o autor, mas isso me fez refletir. E assim a gente termina esse episódio. Muito obrigado pela sua participação. A gente espera você no próximo episódio. Até lá.